Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Check Talk especial da Semana da Qualidade, que está só começando. Essa é a primeira de 3 transmissões com um conteúdo completo que preparamos junto a especialistas de referência no mercado. Vamos começar com a participação do IKEA, com o Marcos, que eu vou chamar já para se apresentar aqui para vocês. Contaremos também com a Franciele, da Panvel, e a Marcela, da Companhia Tradicional de Comércio, nos próximos episódios. Teremos uma visão completa da jornada da qualidade, partindo da estruturação de processos, que é o tema desse primeiro episódio, passando depois pela integração da área a diferentes departamentos e, por fim, a melhoria contínua, uma prática que deve estar sempre presente em empresas que buscam a excelência. Vale lembrar que a cada edição terá um certificado e vamos disponibilizar o link somente hoje, na estreia, no finalzinho da transmissão. Então sigam com a gente até o fim para não perder a certificação, combinado? Agora eu quero chamar o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você como convidado da abertura dessa série da Semana da Qualidade. Oi, Lidiane. Olá a todos que nos assistem hoje. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcos Ferreira, falo em nome do IKEA, Instituto da Qualidade Automotiva, né? Quero falar um pouquinho, inclusive, do Instituto, né? Agradecer essa oportunidade que vocês estão proporcionando, não só para nós, mas para todos aí, de conhecimento sobre a qualidade, sobre a gestão da qualidade de uma empresa, e aproveitar para falar um pouquinho também do Instituto, né? O nosso Instituto hoje, ele é um instituto sem fins lucrativos. Ele foi fundado em 1995, né, pelas câmaras setoriais. Para quê? Para garantir a qualidade na fabricação de produtos, serviços e sistemas do ramo automotivo. Nós atuamos única e exclusivamente com excelência no ramo automotivo. Muito obrigado, Leidiane. Legal, Marcos. Muito obrigada pela parceria. E vamos em frente, então, porque o conteúdo de hoje promete. Afinal, estamos falando de um primeiro passo extremamente importante para a consistência da gestão da qualidade em qualquer empresa, que é a estruturação de processos. Qual é o segredo, Marcos? Como começar e principalmente entender os processos necessários em um departamento de qualidade? Acredito que seja muito melhor dar esse ponto de partida com base nas certificações em que a empresa tem interesse, correto? Correto, perfeito. Excelente a sua pergunta, né? Só que antes de falar um pouquinho da certificação, eu quero falar um pouquinho da importância que é não só a empresa, mas as pessoas também serem certificadas, tá? Porque muitas vezes a empresa faz o quê? Ela busca apenas a certificação como um objetivo, né? Então, para prestar serviço para uma montadora, para um fabricante, por exemplo, eu preciso de tal certificação. E não é só o papel em si que é importante, né? Nesse caso, toda a trajetória, todo o histórico da empresa é importantíssimo também, porque com a certificação, que é a etapa final, aquela empresa aprende muito dentro dos processos de qualidade. Para quê? Para otimização dos processos dela, para redução de custo, redução de custo com o insumo, por exemplo, de gasto excessivo com o insumo, com o prestador de serviço, com o tempo de trabalho, né? Então, a certificação não é só o papel, mas todo aquele histórico, toda aquela melhoria que a empresa teve que ter, né, buscou para conquistar aquela certificação. Bom, quando a gente fala, por exemplo, de certificação, né, um outro ponto que a gente gosta de falar é que, usando como exemplo, o médico, né, não sei, Leidiane, mas o médico, por exemplo, eu nunca, por exemplo, me tratei com uma pessoa que fosse médico e só falasse que fosse médico, que não tivesse o diploma, o certificado, né? Então, esse certificado que ele tem, não só o médico, mas qualquer outro tipo de profissional, né, o advogado, o administrador de empresa, enfim, todos eles, o mecânico, o empresário, todos eles, esse certificado que eles têm comprovam o quê? A competência deles, não é só o diploma em si, não é só o certificado em si, comprova essa competência e conhecimento. Então, é importantíssimo a gente levar em consideração isso também, né, que a certificação, ela traz uma melhoria constante para a empresa, né, e para as pessoas, no caso de uma certificação de profissional, tá? Quando a gente fala de gestão da qualidade, quais são os 3 principais pontos que a gente tem aí para implementação da gestão da qualidade? O primeiro deles é a rastreabilidade dos documentos, tá? Então, quando a gente fala da gestão da qualidade, é importante que todo documento que seja utilizado
tenha um tipo de rastreabilidade. Mas o que é isso? É um código onde aquele documento seja identificado como a última versão, né? Então, essa rastreabilidade geralmente tem um código FRM no caso de formulário, enfim, QLD no caso de qualidade, né? E que ele tem aí a versão V1, V2, V3, V4, a versão que ele foi editada, né? E a data daquela versão. Para quê? Para que todas as pessoas que tenham acesso àquele documento sempre utilizem a última versão atualizada, para que não corram o risco de utilizar um documento desatualizado, tendo que refazer todo o trabalho do documento atualizado novamente, tá? Se aquele documento foi atualizado e aquela é a última versão, houve um motivo, houve uma melhoria, então é importantíssimo buscar isso, e que isso fique dentro de um banco de dados compartilhado, para que todas as pessoas tenham acesso àquela última versão. Um segundo ponto que a gente precisa é o quê? Formalização. Então, todo o processo da empresa deve ser formalizado. Como assim? Eu vou falar também de manual, de conduta e ética, e a gente vai entender, porque esses dois pontos, eles têm muita conexão, tá? O que eu preciso formalizar? Tudo que a empresa realizar. Realizei um treinamento com a minha equipe, eu preciso formalizar por meio de uma lista de presença, por meio de um certificado, por meio de uma declaração, para comprovar que aqueles funcionários passaram por aquela capacitação, por aquele treinamento, né? Uma ata de reunião. Como é que eu posso fazer uma reunião e cobrar as pessoas daquela reunião do que foi acertado, se eu não tenho nenhum documento que comprove o que foi conversado ali, o que foi acertado, o que vai ser responsabilidade de cada um, por exemplo, né? Então, eu preciso ter essa formalização. A ata de reunião tem que ter o quê? Tem que ter os representantes da empresa que fizeram parte daquela reunião, qual foi o assunto, o que ficou decidido para cada um, se houve realmente essa decisão ou se foi só um informativo. Olha, a reunião ocorreu porque precisamos informar que o ticket fornecido para os funcionários vai aumentar, vai diminuir. Então, todos têm que estar cientes e todos têm que assinar aquela ata de reunião para que todos apresentem aí a comprovação de que estão cientes do que foi falado, tá? Além disso, além desses dois pontos, rastreabilidade e formalização, o que a gente tem que ter na empresa? Os manuais da qualidade, tá? Então, manual de conduta, manual de ética, o próprio manual de procedimentos de cada função que a gente tem dentro da empresa. Aquilo tem que ser formalizado. Isso serve para quê? Para ajudar não só ao funcionário, como também ao gestor, para fazer um controle do que cada um pode ou não pode fazer. Um exemplo no caso do funcionário. Poxa, o meu gestor falou que eu precisava fazer tal coisa e eu vi que dentro do meu manual de operação não consta que eu tenha que fazer aquilo. Então, olha, a partir daí, ou eu tenho que entrar em contato e negociar o porquê que eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que manter o que eu faço hoje. Uma questão do gestor. Funcionário assinou o contrato, revisou todos os pontos ali, todos os compromissos que ele tem com a empresa, todas as ações que ele tem com a empresa, e não está realizando alguma delas, ele tem como cobrar isso, porque você tem aí formalizado com o funcionário o que ele tem que fazer. Então, automaticamente, toda essa formalização, toda essa rastreabilidade, esse manual de conduta e até mesmo de procedimentos, são extremamente úteis para quê? Para que a gente tenha realmente a lei dentro da empresa, né? Toda a parte de organização aí, formalização dos processos, para que não haja nenhum tipo de confusão entre gestor e funcionário, e até mesmo dentro dos processos, que ninguém ultrapasse ou evite de fazer o que foi direcionado a ele. Tá ok? Acho que essas são as 3 primeiras ferramentas aí que a gente pode falar para poder fazer a implementação, para iniciar a implementação aí de um processo de gestão da qualidade dentro de uma empresa. Boa, Marcos, muito bom. E existem ferramentas ou metodologias indicadas para isso? O que vocês mais utilizam aí no IKEA? Sim, Leidiane, existem muitas ferramentas, mas as principais que a gente tem hoje são o 5S, né, que é uma ferramenta super simples, né, e assim, as informações sobre o 5S estão à disposição de todos aí na internet, tem várias consultorias que utilizam, inclusive, para fazer o início aí de organização das empresas, tá? O que exatamente é o 5S? 5S é um método que foi utilizado pelo Japão logo após a Segunda Guerra Mundial,
para que eles se reestruturassem. O Japão, nessa data, né, no final da Segunda Guerra, estava totalmente destruído porque perdeu a guerra, né, então eles precisavam se reestruturar muito rápido para reestruturar não só a economia, mas para poder também reestruturar toda a parte das cidades, viadutos, pontes, moradia, tudo isso, né? Então eles utilizaram esse método do 5S, tá? Esse método do 5S, eles são 5 censos, tá? Que a gente fala. Então senso de descarte, ou seja, de tudo que é obsoleto é descartado, é senso de utilização, o senso de organização é o segundo senso, ou seja, aquilo que sobrou, você já descartou, se livrou do que não precisava, sobrou? O que sobrou ali? Sobrou só o que é útil, legal, o que a gente vai fazer? Vai organizar aquilo, né? Então esse é o senso de organização. Legal, eu já organizei, coloquei tudo no lugar que deveria, tá tudo certinho. Qual que é o terceiro senso? Senso de limpeza. A gente vai limpar todas as áreas, né? A gente utilizando isso dentro de uma oficina mecânica, por exemplo, eu descartei peça obsoleta, eu coloquei as ferramentas onde deveria colocar, eu vou limpar o meu pátio, limpar minha bancada, limpar minha área administrativa, fazer toda a limpeza geral. Aí eu vou partir para o quarto senso, que é o senso de saúde, ou seja, a gente tem que se preocupar na saúde mental e física daqueles que vão utilizar aquele espaço, né? Então, correr atrás de EPI, correr atrás dos exames aí admissionais, emissionais, tudo que envolve não só a legislação, mas também toda a parte de limpeza e organização propriamente dito, né? E o quinto S é o senso de disciplina, ou seja, é um dos mais difíceis hoje dentro das empresas. Por quê? Porque a gente tende a, depois que organizar tudo, acabar deixando que as coisas voltem um pouquinho, mas isso daí depois eu vejo e tal. Não, esse último senso de disciplina é aquele que faz com que a gente todo dia volte lá e veja, não, já que tem alguma coisa obsoleta aqui, não, vou precisar me livrar, vou precisar organizar, vou precisar limpar, vou precisar manter a saúde desse ambiente aqui. Quer dizer, é um dos sensos mais difíceis, mas é o principal deles, onde a gente vai garantir a evolução da empresa e a melhoria sempre, tá ok? Uma segunda ferramenta que a gente utiliza também aqui no IKEA com os nossos clientes aí para fazer algum tipo de orientação, se necessário, né? É o 5W2H. O 5W2H são 7 perguntas, basicamente, tá? Onde a gente pode elaborar um plano de ação em cima desse 5W2H ou um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, né? Quais são essas perguntas? O 5W são 5 expressões em inglês que significam o que, ou seja, o que vai ser feito, por que vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito e quem fará, né? Os 2 Hs significam como será feito isso e quanto vai custar, tá? Com essas duas ferramentas, a gente já consegue dar continuidade aí na melhoria da empresa de forma bem tranquila, tá? Utilizando essas ferramentas aí. E uma terceira ferramenta, claro que eu não podia deixar de falar, é o checklist, né? O checklist ele é uma ferramenta da qualidade, tá? Não só a checklist fácil, mas o checklist como um todo, ele é uma ferramenta da qualidade, onde a gente utiliza para fazer verificações, tá? Então, esse checklist ele vai trazer as informações concretas de qualquer coisa que a gente analisar, ele vai trazer os resultados de acordo com o que a gente pergunta, tá? E até fazendo uma conexão aí com a checklist fácil, esse checklist, vamos dizer assim, que a gente aplica aí junto com essa ferramenta fantástica, que é a plataforma da Checklist Fácil, nos ajuda em todos os sentidos. Por quê? A gente tem dentro da plataforma o próprio 5W2H, o próprio 5S, a gente tem muitas outras ferramentas, muita versatilidade, né? Como que a gente pode personalizar essa ferramenta, como que a gente pode inserir informação para facilitar no momento de fazer auditoria, tudo isso nos ajuda. Como que a gente pode fazer um processo de auditoria, análise, conclusão e envio aí para os nossos clientes. Então, tudo que envolve essa parte da checklist fácil, utilizando os checklists que eles fornecem, nos ajudam também na parte de gestão da qualidade. Excelente, Marcos. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar mais de checklist fácil. Agora, antes da próxima pergunta, quero lembrar o pessoal que está nos assistindo sobre o certificado. Daqui a pouco, vamos liberar o link para emissão, hein? Dando sequência, então, Marcos, além de tudo que você comentou,
podemos também considerar as ISOs como um guia nessa construção? De que forma isso facilita as rotinas de qualidade e, claro, os processos de certificação que a empresa pode buscar também? Falando um pouquinho de ISO, né? Quando a gente fala de qualidade, principalmente em fornecedor e montadora, as ISOs 9001, 14001 e 45 são muito conhecidas, né? Para quem ainda não sabe o que trata cada uma, né? A ISO 9001 trata de implementação do sistema de gestão da qualidade, ou seja, tudo que a gente já falou, né? De rastreabilidade, manuais, formalização, tudo isso. Né? Então a ISO ela condensa tudo isso e aplica dentro da empresa para que ela tenha um processo de gestão da qualidade. Tá? A 14001 ela atua mais diretamente na parte de gestão ambiental, né? Gestão de resíduo contaminado, não contaminado, descartável, onde a gente tem aí não só o gerador de resíduo, mas como ele é transportado e onde ele é depositado ou descartado, né? Que tudo isso conta quando a gente fala aí de gestão ambiental, inclusive se for feito da forma errada, pode gerar uma multa bem alta para a empresa, porque eles consideram sempre que o gerador de resíduo, por exemplo, no caso da oficina mecânica, é a própria oficina mecânica. Né? Então, mas eu tirei o óleo que veio do carro, é o fabricante do óleo. Não, quem tirou aquele óleo do carro foi a oficina. É ela responsável por aquele óleo, é ela que tem que tomar o cuidado necessário para poder fazer o descarte daquilo. Então, quando a gente fala de gestão ambiental, tem que tomar muito cuidado. E a ISO nos ajuda muito nisso, né? Ela faz toda a parte de gestão, ela ajuda, né? Ela norteia muito, né? Toda a parte de gestão ambiental, tá? Agora, sim, falando tanto da 9 quanto da 14, tem uma ferramenta que as duas utilizam aí em comum, que é o PDCA. O que é o PDCA? É mais uma das ferramentas da qualidade importantíssimas que a empresa tem que ter, que é uma ferramenta para melhoria contínua. Poxa, já estabilizei, já criei o meu método, né, de gestão da qualidade lá, com a formalização, com o meu manual de procedimento e com a minha rastreabilidade. Legal, já tenho uma base. Consegui estruturar bem a minha empresa com o 5S e o 5W2H, consegui fazer o meu planejamento estratégico, organizar tudo certinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma estratégia para que eu tenha uma evolução, porque a gente vê que hoje o mercado está sempre evoluindo, cada dia aparece uma coisa nova, né? E o PDCA, ele serve justamente para isso. Para quê? Para que a gente tenha uma ferramenta, ou seja, tenha uma forma base para que a gente consiga fazer uma melhoria dentro dos nossos processos, né? Não faça revelia ou não faça por achismo, por exemplo. O que significa o PDCA? Planejar, fazer, checar e agir. Ou seja, a gente tem lá, primeiro a etapa de planejamento. Poxa, eu quero comprar um equipamento novo para minha empresa. O que eu tenho dentro daquele planejamento? O custo, quem são as empresas que podem fornecer esse equipamento, como é que eu vou trazer ele para a minha empresa se ele for muito grande ou se for de outro lugar, como é que eu vou importar, tudo isso, esse é o planejamento. Legal, comprei, trouxe, chegou na minha empresa, deu tudo certo, do jeito que eu queria, deu, legal, show de bola, vou comprar outro porque eu preciso de outro. Não deu. Então, depois de planejar e fazer, eu vou checar. Não deu certo, o custo ficou muito alto, eu consigo trazer um equipamento ou mais barato ou por um custo menor. Então, eu chequei, vi que eu consegui mudar algumas outras coisas pela terceira etapa. O que eu vou fazer na quarta etapa? Eu vou agir, ou seja, eu vou comprar um equipamento, um exemplo, né? Vou comprar um equipamento por um custo menor, eu vou usar um frete um pouco mais barato, ou que ele chegue mais rápido para começar logo a funcionar, né? E isso a gente pode atuar em qualquer área da nossa empresa, não é só na compra, né? Eu posso ter um procedimento, por exemplo, um processo que eu tenho dentro da minha empresa, poxa, esse processo aqui eu já sei como é que ele está funcionando, eu já fiz a verificação, realmente não está, ele tem pontos de melhoria, então eu vou agir para poder melhorar aquele processo. Tá? Acho que quanto a ISO 9 e ISO 14 é isso, Leidiane. Legal, Marcos. E a tecnologia? A gente sabe que muitas empresas ainda insistem em processos manuais, com planilhas e informações que ficam espalhadas. E aí não adianta nada ter processos bem estruturados e não contar com as ferramentas certas para constituir e monitorar esses indicadores. Você concorda com isso, Marcos?
Concordo plenamente. Hoje em dia, a tecnologia, ela evolui cada vez mais rápido. A gente vê aí, inclusive, pela inteligência artificial, né, que cria fotos e vídeos que a gente diz que são reais, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente entende que a tecnologia, ela vem justamente para nos ajudar, tá? Eu tenho, por exemplo, processos, não só falando tecnologia, de alta tecnologia, que hoje é, no caso, da inteligência artificial, mas até tecnologias que a gente já vê no mercado há um bom tempo e que, por se tornarem um pouco mais comuns, também foram barateadas, não perderam o valor, mas estão mais acessíveis a boa parte das empresas. Por exemplo, envio de e-mail, envio de mensagens, né? Um exemplo que a gente costuma citar. Se uma pessoa hoje, no dia que a gente está hoje, resolver mandar mensagens aí de Feliz Natal, se ela tiver uma tecnologia onde ela pode utilizar para poder fazer o envio dessas mensagens, em 2, no máximo 3 dias, ou até de imediato, ela só precisa passar uma relação dos e-mails ou dos telefones e automaticamente já é realizado um envio dessas mensagens. Se a gente tiver isso realizado de forma manual, como era antigamente, que tinha alguém que ficava escrevendo os bilhetes, ou ficava escrevendo os e-mails, ou ficava mandando e-mail por e-mail, isso aí leva dias, semanas. Por aí a gente já vê a ajuda que a tecnologia pode trazer. Isso é um exemplo básico que a gente vê hoje de muitas ferramentas que a gente tem no mercado, tá? Um exemplo médio que a gente pode ter é uma própria pesquisa de satisfação, onde a gente elabora o checklist de pesquisa de satisfação, né, dá os pontos aí onde tem que ser analisados e faz um disparo automático. Da mesma forma que a gente fez aí do nosso bilhete de Feliz Natal, né, a gente consegue fazer um disparo automático para todos os clientes. Tá? Eu passo lá uma relação de e-mail ou de telefones de WhatsApp e automaticamente eles são disparados. Ao receber essa informação, essa própria plataforma já condensa isso, já transforma essas informações em gráficos e indicadores, e eu já tenho isso em acesso num dashboard, por exemplo. Então, essa tecnologia nos ajuda muito, ao invés de ter alguém que faça uma ligação, mas o senhor gostou do nosso atendimento? O que o senhor gostou mais? O que o senhor gostou menos? Fica muito mais otimizado, a gente chega em muito mais clientes, ou seja, você tem muito mais acesso a muito mais clientes do que você ter uma pessoa fazendo esse tipo de trabalho ou até mesmo enviando manualmente isso. Tá? Então, essas tecnologias, sim, vêm só para nos ajudar. Inclusive, a própria inteligência artificial, né, falando um pouquinho até da Checklist Fácil, tem um módulo que faz o reconhecimento, por exemplo, de ambientes, onde a gente cadastra o ambiente correto dentro do checklist e automaticamente a inteligência artificial faz a validação daquele ambiente ou a não validação, né, e automaticamente passa o resultado para nós, sem precisar de qualquer ação humana. A única ação é realmente só expor, só tirar uma foto daquele ambiente e a própria inteligência artificial vai falar se está ok ou não. Tá bom? Acho que é isso, Lidiane. Bom, eu queria aproveitar o gancho, porque o Checklist Fácil é uma solução flexível, utilizada por diversos departamentos, que inclusive tem recursos de inteligência artificial disponíveis, como o Marcos acabou de comentar, e podemos dizer que mais de 50% dos nossos clientes hoje fazem uso do sistema em processo de qualidade. Foi isso que motivou o nosso time a desenvolver uma oferta exclusiva com os recursos que mais apoiam essa área, além de customizações e automações que agilizam o gerenciamento e a tomada de decisão informada no dia a dia. Então, para quem já é cliente Checklist Fácil, temos o módulo Quali Mais. E para quem ainda não é nosso cliente, temos o plano Quali Fácil. A gente sabe que cadenciar processos de inspeções é algo fundamental na qualidade. Por isso, trouxemos workflows para processos entre áreas, modelos de checklists completos e validados por clientes Checklist Fácil para apoiar em auditorias ISO, uso de inteligência artificial para validar informações importantes de documentos como alvarás e mapas de risco. E, claro, a gente sabe que qualidade é um ciclo contínuo, por isso trouxemos também um quadro de PDCA, que inclusive você já comentou antes, né, Marcos? Esse quadro possui automações para apoiar ainda mais a área. Enfim, muita coisa direcionada para um uso completo, fornecendo total rastreabilidade às operações. Você encontra os links de todas as informações nos QR Codes e também na descrição desse conteúdo.
Marcos, vocês utilizam muitos recursos da Checklist Fácil na gestão da qualidade do IKEA, né? Pode contar um pouquinho para a gente sobre como essa ferramenta apoia aí as rotinas de vocês? Claro, Leidiane, conto sim, sem problema. A gente utiliza o Checklist Fácil desde 2019, se eu não me engano, né? Hoje, todas as auditorias feitas pelo Departamento de Serviços do Instituto são feitas dentro do Checklist Fácil ou com o Checklist Fácil, né? E desde que a gente implementou essa ferramenta no nosso instituto, a gente só tem ouvido elogios, né? Então, auditores que vêm, por exemplo, de outras certificadoras que ainda utilizam papel, máquina fotográfica, prancheta, elogiam muito, falam, nossa, realmente isso aí otimiza muito o nosso tempo, né, em campo, que é um tempo precioso. Às vezes a auditoria ela contém muitas perguntas ou até muitas evidências que eles têm que coletar, evita muito sobretrabalho, não é retrabalho, é sobretrabalho, ou seja, alguns, além de ter a prancheta antigamente, né, ou até em outras empresas, além de ter a prancheta para preencher e a máquina fotográfica para tirar, depois da auditoria ainda precisava vincular cada foto com cada questão, o checklist já faz isso automaticamente, né? Então, dos auditores a gente recebe muito elogio também, dos nossos clientes, porque a gente consegue ter um fluxo de análise, o auditor realizou a auditoria, ele sobe para a plataforma, a gente automaticamente revisa, fecha o relatório e manda para o cliente recebe a informação que ele precisa, então recebe as orientações que o auditor passou, recebe as fotos que foram registradas do ambiente, recebe às vezes dicas, né, dependendo do que a gente faz a análise e a auditoria, recebe dicas também do que ele pode melhorar, algumas orientações, planos de ação, a gente tem também com a parte de concessionárias, a geração e o acompanhamento de plano de ação, e no caso da empresa ter algum tipo de questionamento, né, por exemplo, foi realizado o auditor e fala, poxa, mas então acho que o auditor se equivocou, ele não deve ter visto esse item. Existe também uma parte de contestação dentro da ferramenta, onde a empresa que recebeu aquele relatório, ela consegue contestar aquilo, e se realmente ela estiver correta, ela consegue até anexar fotos e ela recebe a pontuação de volta daquela questão que ela teria perdido, né, se não fosse verificado dessa forma, se não tivesse esse recurso na plataforma. Tá? Então, assim, nós utilizamos muito a Checklist Fácil, não só o aplicativo, mas a plataforma também, né, e todas as ferramentas aí que a gente entende que tem à nossa disposição. Tá? Acho que é isso, do nosso processo aqui, acho que é esse. Se a gente for falar, vai fazer outro podcast. Sim, legal, Marcos. Muito obrigada pelas informações. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio da Semana da Qualidade e é também hora de liberar o nosso certificado. O link está no QR Code aqui na tela e vai ficar ativo somente até as 18 horas de hoje, ok? Aproveitem para solicitar, compartilhar nas redes sociais e mostrar para a rede de vocês o compromisso com a melhoria contínua. Nessa transmissão, nós acompanhamos muitas dicas, desde o desenho de processos até a cereja do bolo, que foi a indicação de uma solução líder de mercado para garantir diferenciais e resultados de excelência quando os processos são executados na ponta. Lembrando que temos mais 2 episódios imperdíveis. Vamos falar sobre como integrar diferentes departamentos da empresa à área da qualidade. E finalizaremos essa série trazendo um episódio de práticas de melhoria contínua. Lembrando mais uma vez do Qualifácil, o nosso plano do Checklist Fácil, especializado em gestão de qualidade, e o módulo Quali Mais para os clientes. Eu tenho também uma outra dica para vocês, que é a nossa biblioteca de conteúdos no site. No www.checklistfacil.com tem diversas ferramentas práticas, exclusivas e gratuitas para download. Então, não deixem de conferir. Agora sim, quero agradecer ao Marcos e toda a audiência desse primeiro episódio. Muito obrigada, Marcos, pela parceria e por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente nessa transmissão. Oi, Leidiane, que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço em nome do IKEA toda a oportunidade da gente compartilhar também esse conhecimento com vocês, né, e com todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigado. O assunto com certeza
é extremamente importante aí para as empresas, principalmente aquelas que querem evoluir, não só financeiramente, mas também estruturalmente, né? Tudo começa realmente na parte de gestão aí do sistema de gestão da qualidade, tá ok? Muito obrigado, parabéns aí, em nome do IKEA. Vamos lá, muito sucesso para todo mundo. Maravilha, agradeço novamente, Marcos, e esperamos todo mundo nas próximas transmissões.